Boa tarde! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje está super legal e já vai começar. Então, todos me acompanhem. Maria Luísa, Maria Eduarda, Maísa, Laila, Beatriz, Antônio, Anthony, Bernardo, Taylor, João Vitor, Luiz Gabriel. Vem todo mundo comigo! Animais em extinção. Para iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês um poema. Vamos fazer a leitura juntos? Animais em extinção, Cláudia Persson Tambasco. Tem bicho em extinção que deveria ter de montão: pandas, araras e até gavião, leopardo, golfinho e bisão. Todos esses ameaçados de extinção. Existem bichos em extinção que já foram muitos neste mundão. Estão quase em extinção um bichinho e um bichão, o tigre siberiano e o mico-leão. Existia um bicho grandalhão, era o dinossauro e bem grandão. Que bom seria se, neste mundão, não existissem espécies em extinção. Tem homem que caça por emoção, tem cientista que mata por informação. Nenhum desses tem noção de que bichinho e bichão podem ficar em extinção. Que poema lindo, não é, gente? Eu gostei muito. E vocês gostaram? Eu resolvi iniciar a nossa aula de hoje com esse poema porque ele tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Então, vamos começar? Venham! Vamos agora à perguntinha que deve estar aí na cabecinha de vocês. O que são animais extintos? Bom, meus amores, animais extintos são aqueles que não existem mais no planeta. Que triste, não é, meus queridos? Mas, infelizmente, é a realidade de algumas espécies. E hoje nós vamos conhecer algumas espécies de animais que estão extintos. Vamos lá? A primeira ave brasileira a ser considerada extinta foi a arara azul pequena. Olha, gente, como é linda a arara azul pequena, não é? Outros animais também correm o risco de desaparecer. Vocês sabiam disso? A extinção pode acontecer por vários motivos e, em alguns casos, as ações humanas são responsáveis por isso. Olha que triste, não é, gente? Vamos saber, então, quais são essas ações humanas que causam a extinção de algumas espécies de animais. Venham comigo. A caça é uma das causas de extinção. Olha só, gente, que tristeza. Quantos animais estão presos fora do seu habitat natural? Infelizmente, alguns animais são capturados e vendidos ilegalmente ou caçados por causa de sua pele ou outra parte do seu corpo. É isso mesmo, gente. Tem muitos animais silvestres que são capturados e mortos por caçadores e traficantes de animais. Existem também animais que não são caçados, mas estão tendo seu habitat destruído. Olha, gente, que tristeza. Aqui podemos ver o habitat deste animal sendo destruído por queimadas. Aqui a poluição dos rios. Esses são mais alguns motivos responsáveis pela extinção de algumas espécies de animais. E o pior de tudo é que esses motivos são causados por ações humanas. As mudanças do clima põem em risco a vida de determinadas espécies. Olha só, gente. Temos aqui o urso polar. Ele está ficando sem condições de sobreviver, porque as áreas de gelo estão derretendo e o aumento da temperatura da água afasta o seu alimento. Mas uma situação triste que também é causada pela ação humana. As pessoas estão cada vez mais produzindo poluição, queimadas. Tudo isso conta para o aumento do aquecimento global. E essas geleiras, elas vão derretendo por conta desse aquecimento, dessa temperatura elevada do ambiente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou um mapa do Brasil que mostra por regiões as espécies animais ameaçadas de desaparecimento, principalmente pela destruição do ambiente onde vivem. Aqui está o mapa com a representação dos animais extintos por região. Estão vendo? Tem região que tem mais de 3 animais extintos, olha só, mais de 3 espécies. Outras possuem uma espécie.
Bom, segundo essa lista do IBGE, são muitas espécies ameaçadas. E nós percebemos só em observar o mapa, não é, gente? Mas hoje nós vamos ver apenas algumas. Vamos lá. Jacaré do Pantanal é uma das espécies mais ameaçadas do nosso país. Olha só, gente, ele é capturado por caçadores e sua pele é vendida para a fabricação de sapatos, bolsas e cintos. Aqui nós temos a ema. A ema, gente, ela entra nessa lista de animais extintos devido ao uso das suas penas em fantasias e adereços de carnaval. Paca, roedor cuja carne é muito apreciada. Olha só, gente, eu não sabia que se comia carne de paca, não. E vocês sabiam disso? Devido a essa qualidade, ela vem sendo alvo de caçadores no país, sendo mais uma na lista das espécies ameaçadas. É o segundo roedor brasileiro em tamanho, perdendo apenas para a capivara. Muitas espécies de pássaros estão ameaçadas de extinção, devido ao comércio em feiras livres em todo o Brasil. Eles são comprados pela população por causa do seu belo canto e são criados em espaços inadequados, aquelas gaiolas pequenas, sem higiene, o que leva muitos deles à morte. Os mais procurados são o canário e o curió. Muitos animais aquáticos também estão com sua sobrevivência ameaçada. Olha, gente, nem os animais aquáticos sobraram. Os órgãos ambientais brasileiros proíbem a pesca em épocas de desova, que é quando muitas espécies põem os seus ovos, como a lagosta, o peixe e muitos outros. Mas mesmo assim, alguns pescadores não respeitam a lei e continuam suas atividades. A captura da tartaruga marinha, de seus ovos e seus filhotes também é uma prática comum para comercializar sua carne, seu casco e etc. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, temos uma situação em que está acontecendo a pesca ilegal em épocas de desova dos peixes. E a polícia já chegou ao local para impedir esta ação. Existem esforços pela preservação de animais ameaçados de extinção, que já são exemplos de sucesso. O projeto Peixe-Boi é um deles. Olha que maravilha, gente! O projeto Peixe-Boi é um projeto brasileiro. Ele é dedicado à preservação desses mamíferos aquáticos ameaçados de extinção. Olha só, aqui é a Cajueira da Praia, fica no estado do Piauí e lá também possui o projeto Peixe-Boi. O peixe-boi, olha ele aqui, é um animal herbívoro. Estão lembrados do que é animal herbívoro? Aqueles animais que se alimentam de vegetais, isso mesmo. Então, o peixe-boi, ele é um animal herbívoro que é encontrado em rios e mares. Pode medir até 4 metros e chegar a pesar 600 quilos. Olha só como ele é grande. Atitudes erradas do ser humano. Vamos falar mais uma vez sobre as atitudes erradas do ser humano? Essas atitudes são algumas causas da extinção de alguns animais. A pesca, olha só, a pesca fora da época, que impede a reprodução dos peixes, as queimadas, o desmatamento, tudo isso faz com que os animais saiam do seu ambiente. Isso quando eles conseguem sobreviver, não é? A caça de animais para poder vender as peles. E a poluição dos rios e mares, que fazem desaparecer os peixes e outros animais aquáticos. Você sabia? Olha só, gente, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Vamos fazer a leitura juntos? Os dinossauros figuram entre os mais bem-sucedidos animais terrestres que já existiram. Vagaram pela Terra por mais de 150 milhões de anos e viveram em todos os continentes. O nome dele significa lagarto terrível. Olha só que interessante. Vocês sabiam, gente, que eles eram herbívoros? Isso, herbívoros gigantescos, alguns maiores que uma casa. Os dinossauros dominaram a Terra até que um conjunto de desastres ambientais provocou sua extinção, há cerca de 65 milhões de anos. Interessante, não foi essa curiosidade? Resumo da nossa aula de hoje. Animais extintos são aqueles que não existem mais no planeta. Isso! A extinção dos animais pode acontecer por vários motivos e, em alguns casos, as ações humanas são responsáveis por isso.
Foi isso que nós vimos, não foi? A pesca ilegal, a caça, captura de animais, poluição de rios, queimadas, desmatamentos. As mudanças do clima põem em risco a vida de determinadas espécies. Nós vimos também o exemplo do urso polar, não é isso? Segundo a lista publicada pelo IBGE, são muitas espécies de animais ameaçadas de extinção. Exemplo, jacaré do Pantanal, ema, paca, canário e curió. Existem muito mais, tá, gente? Só que são tantos que não tinha como a gente falar de todos eles na nossa aula de hoje. Muitos animais aquáticos também estão com suas espécies ameaçadas de extinção por conta da pesca ilegal em épocas de desova. Isso mesmo, nós vimos o exemplo do peixe e da lagosta. O projeto Peixe-Boi é brasileiro e dedicado à preservação desses mamíferos aquáticos ameaçados de extinção. Muito legal esse projeto, não é, gente? O ser humano realiza muitas atitudes erradas. Infelizmente, não é, gente? O ser humano precisa se conscientizar e ver que todos os animais são importantes para a natureza e para nós, seres humanos, também. E aí, meus amores, gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, tá bom? Mais tarde a gente vai se encontrar em nossa live e aí serão tiradas todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não deixem de realizar a atividade para a gente fazer a correção na live, tá certo? Um beijão, até a próxima. Tchau!